O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. 22º Conversas na Fronteira, hoje com a arquiteta Joelma Silveira. Tudo bem, Jo? Tudo bem, tudo ótimo. Feliz porque eu tô aqui contigo e vou agradecer ao pessoal aí que tá nos prestigiando e nos escutando. Obrigada. Isso aí. Joelma, tu é natural daqui de Bagé? Sou natural daqui de Bagé e os meus pais são de Pelotas, né? Aí vieram para cá e se estabeleceram em 1970. Eu não vou dizer a data. Não precisa dizer a data. Então, eu sou de 72, nasci em Bagé. Tá bem. E assim, quando é que te brilhou, assim, porque, tipo, eu me lembro quando eu tava no segundo grau, na minha época era o segundo grau, né, científico, chamavam, né, e eu não fazia ideia do que eu ia fazer, tipo, como no terceiro grau, né. Tá. Acabei bem mais tarde, aí eu virei música, acabei bem mais tarde fazendo comunicação, que foi uma coisa que, né, me pegou, e por isso que eu estou trabalhando com podcast, programa de rádio. E o que aconteceu contigo para tu resolver construir lares? Então, assim, desde muito pequena, eu sempre desenhei muito bem, sempre gostei de desenhar. Meu pai era marceneiro e eu vivia muito dentro da oficina, né? Eu tenho essa vivência, vamos dizer assim, de oficina e com o pessoal de obra, porque ele atendia as obras. Muitas vezes a gente ia junto, né? Então, assim, eu já... E as obras, reformas lá de casa, eu estava sempre no meio. Mas eu comecei fazendo direito, que era o curso que a Urcamp tinha aqui na época. E aí entrou a arquitetura. Teve uma aula inaugural, né? E aí uma amiga minha me convidou. Joelma, vamos fazer a aula inaugural? Eu digo, vamos lá. E aí eu me lembro que era um desenho de observação de uma coluna grega. Aí soltavam alguns objetos assim e a gente desenhava. E eu desenhei a minha coluna. Terminei. Eles fizeram uma espécie de exposição assim dos desenhos. Resumo da ópera. Eu fiquei e ela não ficou no curso, né? Amo, adoro, amo o que eu faço, né? Atualmente eu me especializei em outra, porque na minha época era a época da prancheta, né? A gente fazia tudo à mão e era uma trabalheira. Hoje em dia é com computação? Com computador, só que isso está sempre mudando. As tecnologias, elas vão mudando e tu tem que estar atualizada, né? Então eu fiquei por 15 anos na prefeitura, né? Eu sou formada aí já fazem assim, tem 24 anos eu sou formada. E aí eu fiquei por 15 anos na prefeitura, saí da prefeitura e senti a necessidade de buscar um software que pudesse me mostrar em 3D melhor para o cliente e para o próprio pedreiro, porque às vezes eles não entendem, e é normal. A gente monta no chão, marca, enfim, para facilitar a vida, né? E foi ótimo. Os meus clientes voltaram, eu comecei a trabalhar na área rural, que era uma coisa, um presente de Deus, eu digo, né? Porque a nossa área rural é riquíssima, culturalmente, em termos de materiais, enfim. E foi assim que a coisa aconteceu, as coisas foram acontecendo. Não.
Me fala mais um pouco, tu fez a faculdade, em quantos anos era a faculdade de arquitetura aqui em Bagé no Camp? A faculdade era 5 anos. Eu fiz a minha faculdade em 7 anos, porque na época o curso era muito caro. Sim. Além de ser muito caro, nós tínhamos horários manhã, tarde e noite. Então eu trabalhava também. Então algumas cadeiras eu não conseguia fazer. Sim. Desde os 16 anos eu já trabalhava, mas já trabalhava com isso também, né? Eu estagiei assim com os melhores, eu digo os melhores porque são profissionais maravilhosos, tá? Que o Alexandre Santana. Grande Alexandre, um abraço para o Alexandre, já fiz show lá na casa dele. Maravilhoso, um baita profissional. O Ricardo Figueiró, Maria de Lourdes. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né, essas pessoas por eu ter essa experiência, né, lá atrás. Isso me construiu, isso faz parte de mim. Sim. Joelma, naquela época, eu não sei se segue ainda, mas eu me lembro que a faculdade o curso de arquitetura da Urcamp era na Avenida Santa Tecla. Era na Santa Tecla. Não é mais ali? Não, mas era... tem onde é o Nicolini hoje. Ah, sim, sim. Ali. Mas tem o curso ainda, eu estou meio desligado da faculdade. Tem o curso ainda, eu acho que está no Corujão, tá? Ah, sim. Mas me parece que a questão dos turnos é que mudou, né? Seguidamente saem turmas de novos arquitetos. E hoje tem o curso de engenharia também. Na época não tinha engenharia. Não tinha. Então, assim, ó, que são cursos. Mas engenharia é no Urcamp também? Na Urcamp também. São cursos que se complementam, né? Porque as minhas atividades e responsabilidades, elas vão até um ponto. Depois, tem determinados serviços que a gente precisa e deve buscar um profissional para complementar o serviço da gente, né? Sim. Que é da área estrutural, enfim, essas coisas maiores, né? Reformas pequenas, menores, a gente faz tranquilamente. Mas onde tu tem que avaliar uma estrutura existente, algo do tipo, né? Que tu tem que fazer uma demolição, né? Então, tu tem que ter o devido cuidado, né? E aí, esse profissional que é o engenheiro que trabalha com a gente é fundamental. Sim. Joelma, eu fiquei curioso com o programa de computador esse em 3D, tu já está utilizando e tu chega, por exemplo, numa obra e apresenta no notebook, assim? Às vezes eu levo notebook, tá? Porque o que acontece? A gente trabalha com um anteprojeto. O anteprojeto na verdade, tu faz uma entrevista. Ricardo, o que tu vai querer na tua casa ou no teu escritório? E a partir desse programa de necessidades, a gente constrói esse projeto, tá? Esse primeiro projeto a gente chama de anteprojeto, né? Que é uma espécie de estudo. Ali eu vou conversar contigo, vou te mostrar das possibilidades dentro daquilo que tu me passou. Às vezes fecha na hora, às vezes vai fechando. Por que vai fechando? Tem a ver também, desculpe te interromper, com os custos, valores, né? Com os valores, né? Mas também tem a ver, no caso de uma reforma. Tu começa uma demolição e te depara com uma situação que tu não esperava, né? Uma instalação que tu vai ter que refazer, uma coluna que tu vai ter que mudar de lugar. Então, assim, para te ter o efeito que tu quer dentro do teu projeto. Já aconteceu de ter que fazer essa mudança e ficar melhor ainda, sabe? Então, assim, o que eu prezo hoje? Hoje eu prezo a questão da qualidade, porque a mão de obra está cada vez mais escassa. A gente tem um problema de mão de obra, né? Por que a gente tem esse problema de mão de obra? Tu está dizendo não só aqui em Bagé, geral no Brasil? Total, assim, porque antigamente esses saberes eram passados de pai para filho. Sim. Hoje em dia, como esse trabalho é muito duro, as pessoas começam a estudar, começam a fazer outras coisas e a gente vai perdendo essa mão de obra. Compreendi. Lá fora, né, que eu digo, em outros países, hoje a gente tem robôs
que montam casas de blocos. Sim. E tem a questão da impressora 3D, que imprime uma casa. Isso vai demorar para chegar até aqui, claro que vai demorar. Mas aqui no Rio Grande... Imprime a maquete de uma casa. Não, a casa. A casa inteira? A casa. Então, assim, ó, é bárbaro, mas isso vai demorar para chegar aqui. Isso é coisa de primeiro mundo. Exatamente. Aí, assim, ó, aqui a gente já tem algumas soluções bem interessantes, até no Rio Grande do Sul, de montagem de casas com uma espécie de bloco reciclado, que eu acho uma coisa que é o caminho, acho que a gente vai ter que buscar a questão da sustentabilidade. Se não agora começar a pensar nisso aí, em função dos recursos, né, que a gente tem hoje e do futuro, enfim, do planeta. E a gente já tem esses blocos, né? Que a gente pode montar casas como um Lego, sabe? Sim, a grosso modo. Sim. Então é muito interessante, porque dentro desses blocos, eles já deixam um espaço para passar toda a tubulação elétrica, hidráulica, enfim. E qual é o material que é feito esses blocos? Tem vários materiais ou um específico? Esses são feitos em plástico. Mas tem outros que podem ser feitos com resíduo de construção. Aí eles trabalham com... Uma reciclagem. Assim. Moendo material de construção. Tipo, o que vai para o lixo, no container, eles fazem, moem, como fosse tipo um material que eles usam como é que eles chamam? Para produzir brita, sabe? Sim, brita. Aí tem vários tamanhos, vamos dizer assim, e aí tu chega numa granulometria, era essa palavra, granulometria, para poder produzir esses elementos, né? Basicamente. Sim, os blocos sem serem de plástico, e então, esses cimentícios, Sim. Com esse material. Um futuro. Tu já chegou, por enquanto não trabalhou ainda com esses blocos? Não, mas estou louca para trabalhar. Eu adoro trabalhar com novidade, assim. Sim. Sabe? Ainda o custo é um pouco alto. Porque, claro, eles investiram em tecnologia, investiram em equipamento, investiram em maquinário, entendeu? Mas eu acredito que é um dos caminhos aí para a construção. Tá, me diz uma coisa, tu trabalhou tanto na área urbana quanto na área rural, né? Sim. E não só aqui em Bagé, mas em outras cidades. Em outras cidades. Conta um pouco aí pro pessoal aí, como é que foi a tua experiência, tanto urbana quanto rural, aqui em Bagé e na região. E... mais ou menos isso. Tá. Então, assim, ó, aqui na região mesmo, porque as cidades que eu trabalho, Bagé, Pinheiro Machado, né, Candiota, tenho serviços em Candiota, e recentemente eu fiz uma reforma no cassino, tá? Que é uma reforma de uma churrasqueira, de uma área de churrasqueira, uma área gourmet. Então, o que acontece? Até eu tenho equipe já lá no cassino para fazer esse tipo de serviço, porque tem muitos bagienses que veraneiam no cassino. Sim, e tem casa tu no cassino. Tem uma equipe lá, isso. Pessoal do cassino de Rio Grande, sim. Exatamente, Só que o pessoal daqui de Bagé tem muita gente que vai para lá. E tem muita gente que tem casa lá. Sim. Aí acabam chamando a gente para fazer esse tipo de serviço. Sim. Então, assim, ó, na cidade é basicamente a mesma coisa, não difere muito. O que a gente faz? A gente indica uma equipe, eu prefiro indicar a equipe, porque eu sei o que eu vou entregar, sabe? Às vezes o cliente tem um pedreiro, mas eu não conheço o trabalho dele. Se for uma coisa muito pequena, até eu concordo, mas ultimamente não. Por quê? Porque eu não sei o que vai ser entregue, entendeu? Em termos de qualidade de acabamento. Aí eu trabalho com pessoas que eu conheço o serviço, né? Eu faço o acompanhamento da parte técnica, né?
e os profissionais fazem o restante. Por que profissionais? Porque tem o pedreiro, tem o serralheiro, tem a parte de marmoraria, tem a parte de marcenaria. Então, todos eles, eu trabalho com todos eles, tá? E isso mais ou menos tem uma sequência para ir acontecendo, né? E a gente já mais ou menos sabe o que, conforme vai caminhando, a gente vai encaixando esses profissionais, né? Na área rural, eu tenho equipes que trabalham na área rural. São equipes próprias para a área rural. Isso, que são equipes pequenas. Por quê? Porque lá tem que ir, tem que ficar um mês. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Um mês, 2 meses. Não fica indo e vindo para a cidade, não, fica acampado fica lá. Porque geralmente fica na casa do caseiro ou no galpão. É porque é um período curto, sabe? Então, não há problema. Sempre tem instalação. Joelma, eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Como é que é, tipo, ser mulher e ter que liderar homens? Ricardo, não é uma tarefa fácil. Porque assim, ó, a gente... preconceito ainda existe, tá? Até tu conhecer... E a equipe te conhecer e aqueles profissionais reconhecerem que de fato tu tá sabendo fazer aquilo que tu te propõe, demora. Mas hoje em dia tu já mostrou para que veio e o pessoal te respeita? Mais ou menos, depende. Ainda tem volta? Tem piada. Tem piadinha? Tem, é normal. Tu virar as costas, assim, tem situações muito engraçadas. Conta uma. Conta uma. Vou contar uma. Então, eu fiz um projeto de um café, tá? Um café... E eu separei uma série de cerâmicas, mosaicos diferentes, um do outro. Aí eu disse, olha só, eu vou citar nomes porque essas pessoas hoje são minhas amigas, são meus amigos. Claro. Então, assim, eu cheguei, eu digo, olha, seu Lenir, que era o responsável, né, pela equipe, eu digo, às 2 horas eu vou vir e aqui estão os mosaicos e nós vamos aplicar aqui na frente do balcão. Sim, senhora, tudo certo. Como é que é? Os mosaicos? Os mosaicos, eu ia aplicar na frente do balcão, eu fiz um desenho. Sim, até um desenho, eu compreendi. Só que os mosaicos eram diferentes um do outro. Mas sim. Era proposital. Sim, sim. Aí eu cheguei, o seu Lenir estava de costas e a equipe de frente para mim. Eu cheguei caminhando e aí escutei ele falar, essa mulher é louca. Essa mulher é louca. Como é que ela vai querer montar um negócio desse? Vai ficar feio, horroroso, vai ficar não sei o quê. E o pessoal olhava para o outro assim... Sim. Como vai a senhora? E eu digo, como vai, seu Lenir? Vamos começar? Vamos. Aí nós montamos tudo direitinho. Aí ele disse... No final ele olhou e disse, sabe que não ficou ruim? Tá, perfeito. Passou o tempo, ele foi vendo as outras coisas que a gente ia fazendo e tal. Feliz, ficou satisfeito com o resultado. Inauguração, veio a família dele, a minha, o pessoal todo, então era bastante gente, né? Era um ambiente comercial. E a esposa dele chegou bem perto do balcão, olhou, disse, meu velho. E aí ele olhou para mim assim, que bonito esse balcão. Eu vou querer um igual lá em casa. Eu só olhei para ele e digo... Então assim, hoje ele é meu amigo. Ele não trabalha mais porque ele tá velhinho. Mas tipo, aonde... eu encontro ele, é um carinho, é um respeito, é mútuo, sabe? Então, são coisas do tipo isso, né? Tá, e o que tu diz assim para uma arquiteta que tenha ganho o diploma ou tá estagiando ainda
e se depara com uma situação de machismo, digamos assim, né? E como é que ela deve proceder, assim? Como é que ela deve proceder? Ela deve ficar, tipo, fria que nem um cubo de gelo? Não, eu acho assim, ó, tu tem que ter humildade para chegar, porque tu não aprende tudo na faculdade. Essa é a grande verdade. Tu aprende com o tempo, aprende com eles também, mas tem coisas que eles fazem errado também. A gente é humano. Sim. Né? Então, assim, ó, o que tem que saber separar o que é trabalho e o que é assédio. Se for assédio, e se for grave, que já aconteceu comigo também. Denuncia? Faz um BO. Sabe? Na delegacia? Na delegacia. Faz um BO. Na delegacia, nós temos uma delegacia própria para isso. Faz um BO, sabe? Porque a gente não pode se sujeitar a determinadas coisas. Como é que é o nome da delegacia? O nosso diretor Aldrin, a delegacia de... ADE. Como se chama? DE. E significa o quê? Boa pergunta. Na época eu fiz numa delegacia convencional. Numa convencional, mas hoje nós já temos uma delegacia... Tem já da delegacia da mulher. Da mulher, é isso aí, isso, exatamente. Tem. Assim. E tu já teve numa delegacia dessas aí, já tivesse algum atrito? Já. E funcionou? Pelo menos assim, ó, me fiz respeitar, sabe? Que bom. Eu vou te contar uma coisa, João. Não, vou te contar uma coisa que é o seguinte, muita gente fica dizendo que BO não adianta nada e não sei o que lá. Todas as vezes que eu tive algum problema e fiz um BO, eu saía da delegacia muito tranquilo, assim, sabe? Porque esse trabalho policial, quando tu chega ali para fazer o BO, eu não digo BO esse por computador, né? Mas o BO que eu prefiro presencial, é o presencial, que hoje em dia eu nem sei como é que tá mais... Já fazia o BO ali e conversava um pouco com o oficial ali, já saía tranquilo, uma boa, né? Quando tu fizesse os BOs, tu sentisse um pouco disso, assim, tu saísse mais segura, visse que tu estava amparada pelo... Não, mas é uma forma de tu te preservar para alguma casualidade futura. Sim. Sabe? Porque tu pode... Mas foi alguma ameaça que tu recebeu? Assédio, alguma coisa? Sim, ameaça. Ameaça? Assédio eu faço que não... assim, ó, dependendo do assédio eu faço que eu não vejo. Era tipo um covarde, assim, fazendo esse tipo de coisa contigo, né? Arma, facão, essas coisas assim. Ameaçar? Que bárbaro, né? O cara, em vez de pegar e ter conquistado de alguma maneira mais educada, na verdade, assim, a gente segue trabalhando, né? Sim. Só que eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu vou chegar lá, eu vou revisar esse quadro, eu vou colocar o prumo. Então eles acham que a gente não vai fazer isso. E quando tu pega... Por ser mulher. O esquadro, a régua, aí bota a mão na massa. Sim, tem que botar, né? Tá, olha só, a gente tá chegando no final do primeiro bloco, né? Mas eu já tô louco para te fazer umas perguntas. Então eu vou fazer uma pergunta pro próximo bloco, depois dos comerciais, que é o seguinte. Só te entrevistando aqui, eu já vi que tu já sabe como manter o respeito com esse pessoal mais, digamos que, ignorante, né? No próximo bloco do Conversas na Fronteira com a arquiteta Joelma Silveira. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais.
Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. Segundo tempo do Conversa da Fronteira com a arquiteta Joelma Silveira. Então, Joelma, o que tu diz aí para as meninas para impor o respeito com esse pessoal que ainda acha que está no século, na Idade Média, digamos assim? Bom, é o que eu falei, né? A gente não aprende tudo na universidade nem na faculdade. Tem que manter a humildade, saber escutar, mas determinar o que tem que ser feito, tá? E cobrar, né? Algumas piadinhas são normais. A gente faz vista grossa, eu faço, tá? Mas se o assédio de fato acontecer, é como eu digo, faça a ocorrência, faz o BO. Se tu vê que houve risco, faz, né? Joelma, então vamos passar aqui o contato da DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, 5333 10 8656. Então, se acontecer alguma coisa, vai lá na Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher. Joelma, agora eu quero saber de ti o seguinte. Tá. Diga. Tu acha legal, assim, tipo, o que tu vê, assim, a diferença, assim, do pessoal de arquitetos daqui de Bagé para o pessoal que trabalha em centros maiores, tipo Porto Alegre? Eu vejo assim, ó, que é como eu te falei, aqui a gente tem uma região rural, né? Tem Sim. vários produtores rurais e várias propriedades rurais, né? Que a gente tem uma riqueza de materiais muito grandes. A gente tem como explorar o olhar dessas propriedades e a relação delas com o campo, né? Então, eu vejo que a gente sabe trabalhar bastante essa questão da rusticidade dos materiais, tá? Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Eu gosto de trabalhar com arame, tá? Eu já trabalhei com alambrador para móveis, para detalhe em lareira. Madeira de demolição? Madeira de demolição. Roda de carreta? Também. Então, assim, tu faz raízes. Agora eu vou fazer uma luminária com raízes de árvore. Depois eu vou te mostrar. Fica super bonito. E tu aproveita o que está no campo. Sim, né? Tu estuda na Faculdade de Arquitetura paisagismo. Sim. Aí, então, uma coisa completa a outra, né? A gente tem como fazer esses ambientes da parte interna da casa, da propriedade rural, se integrar com a área externa. Muitas vezes tu tem um lago, uma lagoa. Esse olhar a gente tem muito treinado, né? Então a gente consegue entregar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais harmônica com o todo, né? Isso aí a gente consegue integrar e entregar. Tá bem. A sopa de letrinha. Sim, Joelma. E o tombamento histórico? Então, assim, ó, a gente tem um tombamento aqui em Bagé, tá? É um tombamento central, é um tombamento de perímetro, tá? Dentro desse perímetro, nós temos 1.049 imóveis tombados, tá? A nível de estado, a nível de IFAI, tá? 1.040? 1.049 imóveis.
Isso se fosse fazer um gráfico assim, é uma porcentagem de quanto assim, né? Tem como Tem dar um como chute fazer, assim? mas eu não sei quantos imóveis a gente tem na cidade toda, né? Porque a gente Mas tem seria toda uma área 30% de da área bairros. da cidade, Não, 30%? eu acredito que não, mas é uma 20%? área bem considerável, tá? O que ocorre? O IFAM, ele vem, faz o inventário é um levantamento, né, do que é importante dentro da cidade. Nacionalmente, nós temos 2 bens culturais tombados, que é a Igreja da Matriz, tá, São Sebastião, e as fundações do Forte Santa Tecla. Tá? Que tu já trabalhou lá no Forte Santa Tecla. Já trabalhei também, né? Então é um projeto bem interessante, né? E eu acredito muito no turismo naquela região. A coisa já está acontecendo, mesmo que a gente não saiba. Hoje tem empreendimentos lá naquela área, tem a Vinícola Peruso, tem inclusive o Na área do Forte Santa Tecla. O Empório Forte Santa Tecla, né? Tem outras vinícolas e empreendimentos naquele entorno ali que já estão trabalhando com turismo. Então é um futuro próximo aí, já está acontecendo, né? Porque o pessoal que vem de fora se encanta com o que a gente tem, com a paisagem que a gente tem, né? Com a nossa cidade, com o nosso centro. Eu já vi turistas olhando para cima na minha rua, na Ismael Soares ali. Então, assim, ó, que é uma rua preservada. Sim. Só que, o que eu penso, Ricardo? É importante tombar? É importante? É importante proteger? É. Mas tu tem que ter o bom senso. Porque a gente tem áreas comerciais e tem algumas ações que a gente pode, sim, melhorar. Tipo, aumentar, ampliar a metragem quadrada de construção térrea para o proprietário, porque o proprietário ele é cobrado pelo IFAI, pela prefeitura, por todos os órgãos. O que ele ganha? Ele não ganha nada. Eu tenho clientes meus que são aposentados, professores que não têm como manter esses casarões. Então, assim, ó, em Pelotas hoje a gente tem isenção do IPTU. Só que Pelotas tem um tombamento um pouco menor do que Bagé, né? Então, assim, ó, eu acho que isso aí tem que ser revisto. Acho não, Pelotas é uma cidade maior que Bagé, tem um tombamento menor que Bagé. É que eles têm um tombamento pontual e uma proteção. Sim, Vamos, eu vou te fazer uma pergunta que não é bem da arquitetura, mas tem a ver com o tombamento, por exemplo, a Bagé, esses paralelepípedos nas ruas, tá? Como é que tá esse esquema tem tombamento nos paralelepípedos e coisas? A gente não pode botar um asfalto legal assim? É que assim, ó, porque tu sabe que para andar de carro aqui tem que ser tipo um tanque de guerra. Para andar de moto tem que ser também uma moto com uma suspensão muito boa. Eu já machuquei muito feio a minha coluna num buraco, num paralelepípedo, nem no asfalto era, né? E o meu pai é de Alegrete, né? E Alegrete é asfaltada, eu acho, desde o final da década de 50, né? E aqui em Bagé segue esse paralelepípedo assim, para cima, para baixo, os carros ficam batendo, os mecânicos que ganham, né? O que ocorre? Isso é bem polêmico. Assim, só que o que acontece? A pedra ela é muito menos quente do que o asfalto, tá? Ponto. O paralelepípedo regular, que é aquele quadradinho, os bloquinhos, aquele não se deve mexer. Até eu concordo com isso. Onde é que tem aquele paralelepípedo? Na volta da matriz tem. Tá. Né? Então, e tem algumas ruas que tem esse regular, que é o quadradinho, tá? Sabe que ele não esquenta, mas tu sabe que numa chuva, se tu acelera o carro, ele fica patinando na pedra. E ao passo que no asfalto tem mais aderência. Sim, pneu, são materiais diferentes, né? E isso também, o que garante
A drenagem, ela garante esse tipo de resultado aí. Se for botar o asfalto, que não seja um moicano aquele, não tem então, uma assim, vazão pros bueiros. No caso do paralelepípedo irregular, esse sim deve ser revisto, tá? Tem a possibilidade sim de fazer o asfalto. Tu sabe que eu passei uma vez indo pro Rio de carro pela cidade de Paraty. Conheço. Acho que foi uma das primeiras cidades tombadas, né? Então, bom, se tu conhece lá, é uma parte da cidade que tem correntes, tipo aquelas correntes de navio antiga, né? Isso. Que fecham a rua de paralelepípedo. Uhum. A rua de paralelepípedo é só para caminhar, não é para passar carro. Lá em Paraty. Só que em Paraty as ruas são E o turismo funciona. Sim, é isso que eu acho que a gente tem que buscar o meio termo. O bom senso, aí que entra o bom senso. Por quê? Porque o que a gente tem é rico demais. Os casarões, os revestimentos, eu concordo, são maravilhosos e são únicos. E será que o turismo daqui de Bagé, por a gente ter eu tenho amigos que defendem muito o patrimônio histórico, tipo o Chico Botelho, o Tavares, mas será que tá vindo gente para cá, para Bagé, para ver essa coisa? Vindo, tem roteiro. Essa coisa que, tipo assim, parou no tempo. Tem. E tá vindo, e tem gente que vem, e tem ônibus que lota. Eu também me fiz essa pergunta, porque a gente, às vezes, não tem muita noção do que é na prática, né? E aí tu te depara com um ônibus. Então o patrimônio histórico, desse jeito que tá trazendo recursos para Bagé? Não, aí é que tá. Isso que a gente tem que rever. A gente tem que rever algumas diretrizes para buscar o caminho do meio e para buscar também a isenção de determinados imóveis que são importantes, né, para que esses proprietários tenham como manter esses bens, porque se torna inviável, tu entende? Pelo menos os telhados, porque o que ocorre numa edificação mais antiga? O telhado cai, entra, tem goteira, aí ele vai atingir a parte toda de madeira, forro, assoalho, então aquilo tudo vai se danificar, né? Porque a madeira molhada, ela vai ter cupim, né? E hoje a madeira é uma coisa caríssima, é uma coisa que é um material nobre, caríssimo, que tu não encontra mais madeira como as de antigamente, né? Tem madeiras aqui de 1.700, 1.800, então assim, buscar o bom senso e buscar também o equilíbrio. Uma forma, já que tu falou em investimento. Nem 8, nem 80. Nessa questão do investimento, eu acho que tem que buscar linhas de crédito para que as pessoas possam fazer reformas nos telhados, né, em função disso que eu te falei agora há pouco, para manter. Senão a gente vai perder, como perdemos várias já. Joelma, agora que a gente está falando de edificações antigas, explica para o pessoal aí por que algumas casas, eu já me explicaram. Tá, vamos ver se eu vou explicar a mesma coisa. Algumas casas de Bagé tem aquele porão que tem até uma abertura embaixo. Óculos. Óculos é o nome daquilo? Tá, explica pro pessoal por que existe o porão e a casa mais em cima, assim, e esses óculos aí. É que na verdade, assim, ela é construída um pouco mais acima e o porão ele serve para ventilar. E para refrescar a casa. Para refrescar a casa. Muita gente vai ali, fecha, faz 2 pisos, isso é normal. Muitas reformas já vi. E muda totalmente a temperatura dentro da casa. Claro, aquece. Né? Por quê? Porque tu vai ter tu não vai ter a mesma ventilação e tu vai reduzir o pé direito, que é a altura do piso ao teto. Tá, né? E o tu sótão? Vai subdividir. E o sótão das casas antigas também tem algum porquê?
Na verdade, o sótão é um aproveitamento da área do telhado. Algumas casas têm, outras não. Como depósito, para servir como depósito. Não digo, tem vários usos, né? Mas é uma área que ela vai aparecer em determinadas décadas. Tá, ok. Assim. João, vou te fazer outra pergunta que é a seguinte, assim, o pessoal para fora tem usado muito compram containers. Tá. E levam containers para fazer de casa e tal, mas tem que ter algumas adaptações, né? Em cima, embaixo do container, dentro do container. Tem. O que ocorre com o container? Ele é muito prático. E aqui a gente tem acesso a container no Rio Grande. Então, o pessoal precisa morar, tem só o campo, pela facilidade da questão da mão de obra. Tu já pode levar esse container pronto, tu pode fazer ele na cidade, né? Abrir as aberturas que tu precisa, né? Fazer a parte de isolamento, porque ele é muito quente se ele não tem isolamento, né? Fazer a parte de isolamento interna ou fazer a cobertura. Por isso as adaptações, porque ele é quente, ele vai pegar sol todo dia. Então, se recomenda fazer uma área ou uma cobertura que seja um pouco mais ampla e mantenha a ventilação e mantenha a temperatura, vamos dizer assim, desse elemento. Né? E tu acha que vale a pena, assim, comprar um container e fazer todas essas reformas ou fazer uma casa ao velho estilo gaúcho? Olha, ao velho estilo gaúcho tem muita coisa que dá para fazer, até com o que tem na região. O problema é que aí a gente vai cair naquele caso lá que nós comentamos antes, que é a questão da mão de obra, que está cada vez mais escassa e é difícil tu ter uma equipe que queira ir trabalhar e ficar lá fora sem instalação nenhuma. Né? Então, o container é prático em função disso. Dá para fazer o que tu quiser com o container. Dá para revestir, enfim. E tu já entra dentro dele e segue morando e trabalhando. Sim. Essa é a com facilidade, com tudo. banheiro, com tudo. Tá. Mas tu já estudou a história da arquitetura e... as casas antigas, o pessoal aqui em Bagé tem muita gente que é tradicionalista, né? Tá. E ao invés de ter uma coisa moderna, que nem um container, ou uma casa com uma arquitetura mais moderna, querem aquelas casas... De barro? Não estou falando de um rancho de pau a pique cravado. Porque tem. Mas eu digo aquelas casas que tinham no início do século passado, que geralmente tinham um arco na frente. As coloniais? Tu diz? As coloniais. É aí que... Sai mais caro para fazer. Sai, não adianta. Mas se o cara quiser fazer, tem como fazer. A gente faz, é como eu te digo... Se eu ficar milionário, eu vou te contratar. Eu vou te contratar para fazer uma casa ao velho estilo. Eu acho maravilhoso. Aí eu vou fazer uma propaganda. Venham para Bagé, tem um xerife na cidade. Olha aí. Então, assim, as próprias charqueadas, né, que tu vê que tem essa tipologia que tu tá falando. Então, assim, são magníficas, são maravilhosas e estão íntegras até hoje. As charqueadas, aqui em Bagé? É lá pro lado de Santa Teresa? Pelotas pro lado de Santa Teresa tinha charqueadas aqui em Bagé. E Bagé tem também. Tem na área de São Martins. Tem aquelas casinhas ali em Santa Teresa, São Martim também. Santa Teresa tem também. A charqueada de Santa Teresa é onde está hoje o Transportes da Xeri. Sim. Né? Então, assim, ainda está íntegra, né? Eles mantêm aquela edificação. Só que a Casa do Visconde, que ali é um complexo. A Casa do Visconde, infelizmente, está em ruínas, né? Em ruínas. Então, assim, dá para trabalhar ruínas? Dá para trabalhar ruínas. Só que a forma de tu trabalhar a ruína é diferente da forma de tu trabalhar uma construção. Porque ali tu perdeu a referência. Tu não pode reconstruir. E tu não pode reconstruir uma mentira. Né? Então, eu entrei na Casa do Visconde ainda quando ela tinha forro de estuque, eu me lembro. Olha aí.
Uma pena não ter fotografado na época, porque eu sempre fui muito curiosa, né? Então, ainda mais com construção, se eu tô num lugar e tem alguma coisa antiga, não sei o quê, tem um cassino abandonado, tu pode deixar que eu vou estar lá explorando daqui a pouco. Explica pro pessoal o que é um cassino. Um cassino é um local onde as pessoas jogam, né? Jogavam antigamente. O cassino tinha no cassino, na nossa praia aqui, que é pertinho. Tá, mas nas casas tinha lugar... Tinha hotéis com cassino. Hotéis com cassino. No Uruguai, no litoral uruguaio, tem vários abandonados. Luxuosíssimos. Destruíram um sensacional em Punta del Este, que era o Hotel Cassino São Rafael. Então assim, só que ainda tu encontra, eles estão construindo alguma coisa ali que vai ter alguma coisa do antigo, da antiga arquitetura do São Rafael. Que coisa, né? Que bom. Mas destruíram, botaram abaixo. Mas tu vê, né? Não poderia. E na verdade, tu encontra na parte litorânea do Uruguai, tu encontra muita referência. Piriápolis, sabe? Também. Sim. Aí, tu encontra na margem da litorânea, assim, sim, sabe? É incrível, com piscinas maravilhosas, com calefação, os quartos gigantes. Assim, tu via que era uma coisa luxuosa, pomposa. Então... Outra época, né? Outra época, claro. Joelma, estamos chegando ao final do 22º Conversa da Fronteira. E como é que o pessoal faz para contratar a profissional, a arquiteta Joelma? Bom, a Joelma tem um Instagram, tá? É a arquiteta Joelma Silveira. Ali tem o meu telefone, tem o meu trabalho atual, tem um pouco do trabalho antigo, tem as fotos, inclusive da época que eu trabalhava na prefeitura, né? Que eu trabalhava com essa parte de patrimônio. E... tem muito material ali. Deem uma olhada, me chamem. Se quiserem fazer alguma coisa na área rural, eu tenho equipe hoje e a gente faz. Tá ok, então, Joelma, quando tiver novidades, as portas do Conversas na Fronteira estão abertas para ti. E parece que no 23º episódio vamos ter aqui no Conversa da Fronteira a tua irmã, a Rogéria. Então, né, quando vem, a gente vem com família. E tu sabe mais ou menos, para dar um spoiler pro pessoal, o que a Rogéria vai falar aí pro pessoal? Olha, a Rogéria tem um trabalho que eu não conhecia, tá? Que ela trabalha com os pequenos, sabe? E trabalha com as crianças? Com crianças. Seletividade alimentar. Eu não como aquilo, com ela come. Olha aí, olha, com ela come, né? Ainda cozinha, vai pra cozinha. Leite com Nescau, com nata e não tem de coar feijão. Ela dá um jeito ali, um jeito come dela. Come grão de feijão. Eu não sei, ela transforma o grão de feijão em outra coisa, num bolinho maravilhoso. Enfeitiça. E daqui a pouco tá a criança, o pai da criança comendo. E é uma coisa muito diferente, tem que conferir. Aí, pessoal, hoje então foi o 22º Conversa da Fronteira, com essa pessoa querida daqui da nossa cidade, uma arquiteta mulher, então, Joelma Silveira. Muito obrigado, Joelma. Valeu. Até a próxima.